Justiça de hoje nós vamos falar sobre reforma tributária. O Brasil tem a maior taxa de juros e está entre os países com a maior carga tributária do mundo. São ao todo 85 tributos entre impostos, taxas e contribuições. Quase 40% do que o país produz vai diretamente para os chamados entes federativos, União, Estados e municípios. Estes, segundo os especialistas, não respeitam as limitações do poder de tributar previstas na Constituição. Para discutir o tema, nós convidamos o presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB de Minas Gerais, Renato de Magalhães, e o advogado especialista em Direito Tributário, Amanajós Pessoa da Costa. Numa parceria da TV Assembleia com a Mages, Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. A alta carga tributária do Brasil representa 36,5% do PIB, o Produto Interno Bruto, que reúne as riquezas do país. Os tributaristas denunciam que União, Estados e municípios usam artifícios para ultrapassar os limites do poder de tributar. Um deles é a instituição de alíquotas elevadas na tributação, principalmente do consumo. Pelo que se pode concluir, doutor Renato, o Estado brasileiro rasgou a Constituição? Ele promoveu reformas no período posterior à edição do texto de 88, ampliou muito o espaço de cobrança dos tributos, criou novos tributos. Acho que rasgou a Constituição no que se refere ao limite, à capacidade contributiva da população, e o que nós vemos hoje é um sistema tributário injusto, perverso e cuja arrecadação é extremamente mal dividida. Doutora Amanajós, a mesma pergunta. O Estado brasileiro rasgou a Constituição nessa área tributária? Rasgou, mas na verdade o Estado rasga a Constituição já há décadas, vamos dizer assim. Nós podemos ver no período da ditadura militar em que havia constituições de boa ou má origem, mas havia, e eram rasgadas sistematicamente. A nossa Constituição dita cidadã de 1988 é outra que, no campo tributário, ela oferece a mesma fragilidade quando está na mão dos governantes. Os estados, os municípios, a União, ou seja, o Estado em geral, ele quer arrecadar, doa quem doer, não importa se na hora certa, se o princípio tal ou qual foi respeitado, e assim vai. Ele quer arrecadar e assim fique. No Brasil, a arrecadação de impostos concentra-se no consumo e não na renda e na propriedade. Veja os dados do Sindifisco, o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal. Os tributos cobrados sobre o consumo no ano passado responderam por 54,9% de toda a carga tributária do país. Ao mesmo tempo, os impostos sobre a renda geraram 26,94% do total arrecadado, seguido por 3,72% dos tributos sobre o patrimônio. Resultado disto, a população de baixa renda suporta uma elevada tributação indireta. As classes de menor poder aquisitivo e os trabalhadores são quem financia, em grande parte, o Estado brasileiro. Doutor Renato, estudo recente do IPEA revela que os tributos ficam com 54% da renda de uma família que ganha até 2 salários mínimos. E famílias com renda maior que 30 salários mínimos têm carga tributária de 29%. Não é uma carga socialmente injusta? É extremamente injusta, por isso eu disse que ela é perversa. Porque no Brasil a escolha de se tributar o patrimônio, a circulação e a produção de riqueza, fazem com que o consumo seja muito penalizado. Então a família de baixa renda, que usa toda a sua renda para o consumo, paga uma carga tributária elevada, já que no preço de todos os produtos, principalmente como vem sendo discutido aí no horário eleitoral, no horário político, principalmente no que diz respeito ao consumo de energia elétrica, de água, nos medicamentos também, está embutido um valor muito elevado. Agora, quem tem uma renda muito grande, a população de maior patamar de renda, e que não usa todo esse valor para o consumo, já que existe a reserva para investimento e formação de patrimônio, se beneficia dessa distorção. Então é efetivamente uma política fiscal totalmente equivocada. O senhor poderia dar alguns exemplos, doutora Amanajós, sobre os impostos embutidos no consumo? Muito simples, o IPI nos automóveis, e aí eu
jogaria também para cigarros, bebidas, medicamentos, alimentos processados, etc, etc. O ICMS, aí com um campo até muito mais aberto, porque ele vai atingir também alimentos não industrializados, vai atingir os medicamentos, automóveis, combustíveis e assim por diante. Luz e telefone, por exemplo, qual que seria a carga tributária? Olha, eu não sei ao certo em números, eu sei que é elevadíssima. O ICMS que incide sobre esses dois elementos, no caso a energia considerada uma mercadoria e a telefonia um serviço de telecomunicações, ele está dentro da margem de seletividade que o ICMS comporta, ou seja, constitucionalmente o ICMS pode ter, em alguns campos, alíquotas seletivas. Essa seletividade vai então ser submetida ao crivo político do governante e do seu legislativo. O que acontece em Minas Gerais, por exemplo, os governantes que se sucedem e os legislativos que se sucedem sempre gravam com altíssima carga de ICMS esses dois elementos, comunicação e energia elétrica. O senhor quer comentar, doutor Renato? Não, a realidade é essa, os tributos mais pesados são esses que o doutor Amanajós mencionou, mas quando se faz a venda do produto, além do ICMS e do IPI, ainda é repassado o custo do PIS, que é federal, da COFINS, que é federal, correto, na venda do serviço ISS, que é municipal. Então, quando você tem uma carga tributária elevada, você necessariamente tem o repasse disso para o custo dos produtos. E como nós já mencionamos, é o consumo que sai penalizado. O Sindifisco elaborou uma proposta de reforma tributária que prevê aumento dos impostos pagos por empresas e pessoas de maior renda, com redução equivalente da carga que incide sobre trabalhadores e consumo. Doutor Amanajós, este deve ser o caminho da reforma, tributar mais as empresas? Eu tenho uma séria dúvida sobre isso. Primeiro, quando vem uma proposta, e me desculpe aí falar desse jeito, mas quando vem uma proposta de um Sindifisco, a gente duvida um pouco, porque quando se fala em fisco e quejandos, a proposta de reforma é sempre de aumentar. Então, eu tenho uma séria dúvida já pela origem da proposta. Mas eu tenho uma outra também. Será que tributar a empresa não seria, vamos dizer, uma via de iludir? Porque ao se reduzir a tributação direta ou indireta no consumo, mas se tributar a empresa, será que ela não vai repassar nos seus preços ao consumidor essa tributação? Eu acho então que há uma ilusão nessa parte da proposta. Gostaria da opinião do senhor. Eu também acho que nós não devemos ter a ilusão de que nenhuma reforma vai fazer um ajuste no montante da arrecadação. Se você, outro dia eu ouvi uma entrevista de um economista e ele dizia o seguinte: se você separar um grupo de trabalho, algumas pessoas para estudarem quanto o Estado quer arrecadar e outras para estudarem o que é que o Estado tem que fazer, aquele grupo que vai estudar a despesa com saúde, educação e estrada, vai chegar à conclusão de que a arrecadação tem que ser de 70% do PIB. Aquele grupo que estudou quanto se paga e quanto queremos pagar, vai reduzir a nossa carga tributária para algo em torno de 30% do PIB. Então, é esta equação que tem que ser fechada no primeiro momento. Qual é o tamanho do Estado que nós, brasileiros, queremos, quanto ele custa, para depois fazer a mensuração da cobrança que vai sustentá-lo. Me permita concluir, então, que já que não se mexe no bolo arrecadatório, tem que se trabalhar muito na simplificação do sistema. Nós vamos para um rápido intervalo e em seguida a gente volta com Via Justiça.